Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura esta semana sobre o tema novelas de cavalaria. Mas, para iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu trouxe para vocês esse texto intitulado Mães Más. É um texto de reflexão que vai nos ajudar muito a compreender a nossa relação familiar. O texto diz o seguinte: um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer vocês saberem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé, junto a vocês, 2 horas, enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso. E em momentos até odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando eles lhes perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora, tocava nosso celular de madrugada e fuçava nos nossos e-mails. Mamãe tinha que saber quem eram nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de trabalho que achávamos cruéis. Ela insistia sempre conosco, para que lhe disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os nossos pensamentos. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater a porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar tarde à noite, com 12 anos, tivemos que esperar pelos 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata levantava para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos a voltar. Por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por qualquer crime. Foi tudo por causa dela. Esse é um texto do Dr. Carlos Rectoar. Então, que vocês possam compreender muitas atitudes dos pais de vocês, dos responsáveis por vocês, nesse processo de crescimento familiar. Não tenham dúvida, é tudo para o bem de vocês. Então, sigamos nessa compreensão. Na aula passada, nós estudamos sobre a Poesia Medieval Portuguesa 2. E nesse conteúdo da Poesia Medieval Portuguesa 2, nós também percebemos em que aspectos essa poesia medieval portuguesa dialoga com a MPB que nós ouvimos e conhecemos atualmente. Além de discutir
todas essas questões na aula passada, eu pedi que vocês resolvessem as questões 3, 4 e 5 da hora de estudo e nós vamos, portanto, neste momento, fazer a correção dessa atividade, dessas 3 questões. Então, por favor, peguem o material de vocês e acompanhem a correção. A questão 3 pede o seguinte: é correto afirmar sobre o trovadorismo que, nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Essa é a alternativa correta, letra C. Na quarta questão, os textos a seguir, apesar de serem atuais, dialogam com as cantigas trovadorescas medievais. Associe cada fragmento ao tipo de canção medieval com características semelhantes a ele. Então, aí nós temos 1 para a cantiga de amor, 2 para a cantiga de amigo, 3 para a cantiga de escárnio, 4 para a cantiga de maldizer. Lembrando que cantiga de amor e cantiga de amigo são conhecidas como cantigas líricas. Cantiga de escárnio e cantiga de maldizer são conhecidas como cantigas satíricas. Então, relacionando os textos ao tipo de cantiga, nós vamos ter, nesse primeiro texto aí, de Tom Zé e Ana Carolina, o número 3, que é uma cantiga de escárnio. No texto seguinte, que é logo esse texto que está aí embaixo, não é? De Javan, nós vamos ter aí uma cantiga de amor, portanto, número 1. Na próxima coluna, o trecho de Caetano Veloso, nós vamos atribuir aí o número 4, que corresponde à cantiga de maldizer. E o último trecho, de João Donato, nós vamos atribuir o número 2, tendo em vista que corresponde a uma cantiga de amigo. Então, na quinta questão, ele pede para pesquisar e registrar pelo menos 2 exemplos de letras de canções da MPB que dialogam com as cantigas trovadorescas, indicando em cada caso os elementos comuns. É claro que essa resposta é uma resposta pessoal e eu vou conferir mais detalhadamente quando vocês enviarem para mim a devolutiva dessa resolução, ok? Então, corrigindo as 3 questões, nós vamos, a partir de agora, discutir um pouco sobre as novelas de cavalaria, com o objetivo de reconhecer os principais aspectos da literatura na Idade Média em Portugal. Até a última aula, nós conhecemos a poesia medieval portuguesa. E a partir desta aula, com as novelas de cavalaria, nós vamos compreender um pouco mais sobre os textos em prosa, tá certo? Então, significa dizer que os principais aspectos da literatura na Idade Média em Portugal contemplam não somente a poesia trovadoresca, não somente as cantigas, mas também textos em prosa, que aqui nós chamamos de novelas de cavalaria, tá certo? Esse conteúdo está aí no livro de vocês, nas páginas 46 a 48. Então, vocês poderão acompanhar, além dessa explicação que eu vou fazer agora para vocês, é indispensável a leitura da teoria que está presente nessas páginas, tá certo? Da 46 a 48. Então, não deixem de ler. Mas nesse momento, vamos prestar atenção nessas explicações. A primeira coisa que nós precisamos entender é que no trovadorismo há também obras em prosa. Essas obras em prosa são narrativas. Narrativas de caráter místico que abordam aventuras envolvendo cavaleiros medievais. Daí porque o nome desse tipo de texto ser novelas de cavalaria. Quando nós falamos de novela aqui, nós não estamos falando
das novelas televisivas que hoje nós assistimos, que hoje nós conhecemos. Novelas, no contexto do trovadorismo, corresponde a um gênero textual narrativo mais curto do que o romance, tá certo? Então, os valores que cercam esses heróis das novelas de cavalaria, que são os cavaleiros medievais, são condizentes com os valores defendidos pela moral cristã. E quais são esses valores defendidos pela moral cristã? A honra, a castidade, a disposição para defender o cristianismo, né? A disposição para defender a realeza. Então, essas novelas de cavalaria eram lidas nos ambientes palacianos, eram lidas nos palácios, né? Mas elas também circulavam oralmente entre os camponeses, nas aldeias, né? Em exibições nas feiras medievais. E aí, não há novelas de cavalaria produzidas em Portugal. Apesar de nós estarmos estudando o trovadorismo português, não há novelas de cavalaria produzidas em Portugal. Mas, sim, traduções de obras francesas e inglesas. Então, essas traduções chegam a Portugal e compõem também a literatura medieval portuguesa. A literatura do trovadorismo português, tá certo? Então, quais são os exemplos de novelas de cavalaria francesas e inglesas que chegam a Portugal? Aí nós vamos citar aqui 3 novelas de cavalaria muito populares lá em Portugal, que são A Demanda do Santo Grau, Tristão e Isolda e Amadis de Gaula, tá certo? Essas são as 3 novelas de cavalaria mais populares em Portugal, daí porque nós vamos conhecer um pouco delas aqui agora, ok? Então veja bem, como a primeira novela de cavalaria popular em Portugal é A Demanda do Santo Grau, é importante a gente entender que essa novela de cavalaria vai nos contar a história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, tá certo? E aí nós vamos entender que távola significa tábula ou tábua, né? Numa linguagem mais moderna, távola significa uma mesa, tá certo? Então, por que essa mesa é redonda? Para nos mostrar que entre os cavaleiros do rei Arthur, entre esses cavaleiros medievais, não havia hierarquia, tá certo? Esses cavaleiros medievais faziam parte da cavalaria do rei Arthur, mas eles estavam reunidos pela lealdade mútua. Então, eles não estavam preocupados com hierarquia. É claro que existia a hierarquia do rei para com eles, mas entre eles, entre os cavaleiros medievais, não havia hierarquia. Então, no reino do rei Arthur, quando um escudeiro anuncia o encontro de uma maravilhosa espada fincada em uma pedra de mármore boiando na água, começa essa história. Começa essa narrativa, né? Então, vários cavaleiros medievais do rei Arthur tentam arrancar essa espada dessa pedra de mármore, mas não conseguem, né? Inclusive Lancelot, tá certo? Então, apenas um vai conseguir retirar essa espada da pedra. O nome desse cavaleiro medieval é Gelas, tá certo? Então, Gelas consegue esse feito de retirar a espada da pedra de mármore. E aí, em meio a isso, os cavaleiros têm uma visão do grau. O que é esse grau? Né? A demanda do santo grau. Que santo grau é esse? O que é que significa esse grau? Grau é o cálice onde foi recolhido o sangue de Jesus, né? Então a narrativa é mística também por isso,
porque fala vincula, não é, essa história à tradição cristã, tá certo? Então, esse santo grau, esse cálice santo, e é santo porque possui o sangue de Cristo, está flutuando no rio, envolto por uma luminosidade sobrenatural. E apesar de a visão ter durado pouco, eles ficaram extasiados. E aí, Galvão, que é um outro cavaleiro medieval, sugere que todos saiam à demanda, né? Ou seja, sugere que todos saiam à procura do Santo Grau. Então, o título, A Demanda do Santo Grau, significa exatamente isso, a procura do Santo Grau, tá certo? Desse cálice santo, desse cálice onde foi guardado o sangue de Jesus. Então, Gelás é um cavaleiro que tem o privilégio exclusivo de receber a presença do Santo Grau, que era o símbolo da consagração de uma vida inteira dedicada ao culto das virtudes morais, espirituais e físicas. Então, nós vamos ver ainda sobre a demanda do Santo Grau que essa novela continua com a narrativa do caso amoroso de Lancelot. Depois que ocorre o encontro, né, do Santo Grau por Gelás, a novela vai continuar sendo narrada com esse caso amoroso de Lancelot, que era o pai de Gelás, e Dona Ginebra, que era a esposa do rei Arthur. Então, como é que essa história termina? Com a morte do rei Arthur, tá? E como eu já disse anteriormente, é uma história considerada como um dos melhores retratos da Idade Média e o maior monumento literário da época no campo da ficção. Nas novelas de cavalaria, histórias de amor impossível somam-se a narrativas de guerra e de devoção a Cristo. Vejam que, na demanda do Santo Grau, a devoção a Cristo está aqui representada por essa procura do cálice, do grau sagrado, né? Do grau santo, onde está o sangue de Jesus. E aí, por conta desses temas, é que essas novelas de cavalaria eram muito populares em Portugal. Então, gente, quando a gente estuda as novelas de cavalaria, nós vamos encontrar elementos da narrativa que são muito comuns no período. Significa dizer que praticamente todas as novelas de cavalaria possuíam os mesmos elementos, não é? Então, quais são esses elementos? Primeiro, a presença da figura heróica dos cavaleiros medievais, né? E os cavaleiros medievais, naquele período, eram super valorizados, porque é como se eles fossem uma classe social, né? É como se eles eram muito admirados. Muitos jovens sonhavam em ser cavaleiros medievais, exatamente porque eles reuniam todos esses atributos heróicos, né? Então, os cavaleiros medievais, eles são identificados com a nobreza, eles são admirados pelas pessoas em geral. Eles colocavam seus valores de honra, de proteção dos oprimidos, à frente do poder, à frente do dinheiro. E estavam também ligados à religião, à espiritualidade e à aventura. Então, outra narrativa bastante popular à época é a de Tristão e Isolda, que narra o amor impossível vivido por eles. Tristão e Isolda formam um casal que é impedido de viver o amor, porque Isolda era prometida em casamento ao rei Marcos. E o rei Marcos era tio de Tristão. Olha esse enredo, né? Como se entrelaça. Então Isolda era prometida em casamento ao rei Marcos e o rei Marcos era tio de Tristão. E Tristão, sendo sobrinho do rei, devia total obediência a esse tio, total obediência a esse rei, né? Então, por conta de todo esse entrelaçamento, o casal vai enfrentar uma série de dificuldades para viver esse amor. Que tipo de dificuldade? Primeiro, a desconfiança dos cortesãos. Quem são os cortesãos? São os nobres.
São aquelas pessoas que estão ali na corte, né? Os cortesãos são os membros da corte. Então, esses cortesãos, eles desconfiam muito de Tristão e de Isolda. Eles desconfiam que Tristão e Isolda têm alguma relação, né? Uma outra dificuldade muito grande é porque ocorre por parte dos cortesãos não somente a desconfiança, mas os cortesãos não suportavam a ideia de que Tristão fosse o preferido do rei. Ora, e ele era o preferido do rei também por ser sobrinho do rei. E aí, a lealdade do jovem para com o tio é uma coisa que vai fazer esse casal sofrer muito também. É um complicador, né? É um impedimento para esse amor, é um dos impedimentos para esse amor. Então, o questionamento de todos da corte sobre a fidelidade de Isolda em relação ao marido também vai ser um complicador. Então, nós temos aqui basicamente 3 elementos que representam essa impossibilidade do amor entre Tristão e Isolda. E aí, nós temos inclusive aí no livro de vocês um trecho dessa novela de cavalaria. E eu gostaria que vocês pausassem o vídeo nesse momento para fazer a leitura desse trecho. Façam primeiro a leitura silenciosa, depois façam uma segunda leitura para se aprofundar na compreensão do que diz o texto, ok? Enquanto vocês leiam, o vídeo é pausado, eu aguardo vocês para a gente comentar a leitura que vocês vão fazer. Após a leitura, nós temos aí algumas questões que precisam ser ressaltadas com relação ao texto, né? Porque o texto nos traz várias características do amor entre Tristão e Isolda. E essas características do amor entre Tristão e Isolda, elas se aproximam do amor cortês. Mas não somente se aproximam, porque há outras características que se distanciam desse amor cortês. Então, o que é que nós podemos colocar aqui? Primeiro, a dedicação total dos amantes ao ser amado. Essa é uma característica que aproxima, né, o amor de Tristão e Isolda do amor cortês. Porque lá no amor cortês nós vimos isso na aula passada, né? Nas aulas anteriores como um todo. O amor cortês é esse sofrimento amoroso provocado por uma dedicação total do amante ao ser amado, que nem sempre corresponde a esse amor, não é? E uma outra característica do amor deles dois, que aproxima esse amor do amor cortês, é a união de ambos em um só corpo e uma só alma. Tá certo? Por outro lado, nós temos uma outra característica que é a possibilidade de realização desse amor, já que encontram-se como amantes, que se distancia do amor cortês. Por quê? Porque lá no amor cortês não há a possibilidade da relação amorosa. E não há possibilidade da relação amorosa porque existem vários impedimentos. A mulher já é comprometida, né? A mulher é de uma classe social diferente da do amado. Então, tudo isso dificulta essa aproximação, essa realização do amor. No caso de Tristão e Isolda, a novela de cavalaria mostra que há essa possibilidade. Por quê? Porque apesar dos impedimentos para que eles vivam esse amor de fato, eles, de uma forma ou de outra, já se encontram como amantes. Tá certo? Então, gente, nós temos aqui, nesse trecho também, a figura de Cariado. Cariado é um personagem que surge aí como um cara extremamente invejoso, né? Que tem influência junto ao rei Marcos e que tenta convencer esse rei a penalizar Tristão e Isolda, né? Então, por que é que ele é invejoso?
porque ele não aceita o fato do rei Marcos proteger Tristão, né? E aí ele fica ali, convencendo o rei, incentivando o rei a penalizar Tristão. Ele vai dizer, olha, o senhor vai ficar com a honra ferida. Como é que vai ficar a sua liderança? Sua liderança, sua imagem diante do povo vai ficar muito questionada, porque o senhor não vai agir de forma enérgica, não é? Com relação a essa suspeita de traição, de romance entre Tristão e Isolda. Mas o rei, por sua vez, não se deixa convencer por Cariado, né? Ele não acredita em Cariado. Ele acha que tudo que Cariado está dizendo a ele não passa de boatos. Porque o rei está tão apaixonado por Isolda que ele não quer estragar essa alegria conjugal com esses boatos que Cariado está trazendo para ele, né? Então, é um trecho que nos ajuda a compreender um pouco da estrutura das novelas de cavalaria, mas que vocês vão reforçar essa compreensão com o conteúdo das páginas 47 e 48. São atividades, tá certo? Sobre as novelas de cavalaria que vão ajudar vocês a compreender melhor esse universo, tá? Mas além das atividades que estão nas páginas 47 e 48, vocês vão também resolver a trilha sobre o trovadorismo, que está lá no positivo on. Vocês sabem que sempre que a gente encerra um capítulo, nós temos aí as trilhas desse capítulo para serem resolvidas. Então, vocês vão fazer isso também, tá certo? As atividades da páginas 47 e 48, vocês vão enviar para mim até a próxima quinta-feira, tá certo? E a trilha sobre o trovadorismo já está liberada. Vocês podem resolver até também a próxima quinta-feira. Eu liberei por uma semana, tá certo? Então se organizem para resolver, mandem tudo para mim. Qualquer dúvida, me procurem. Vocês têm meu telefone, vocês têm meu acesso. E aí vocês podem ligar para mim, tá certo? Que eu esclareço, estarei à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida, ok? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem se cuidando e estudando em casa. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.